O Sr. Travis Bickle se apresenta diante da agência de táxi, já com cara de cansaço, o que será uma constante. Inclusive ele fala para dentro, de maneira abafada, mencionando sofrer de um problema de insônia e que pode trabalhar em qualquer horário, em qualquer lugar. Apresenta em seguida a carteira de motorista para que o funcionário da agência verifique sua regularidade. É um veterano da Guerra do Vietnã, embora pareça acabado, conta com apenas 26 anos de idade. Nas madrugadas, ele enxerga o que há de pior na sociedade: putas, drogados, cafetões, vadios, toda a escória urbana, como baratas que só aparecem quando a luz apaga. Então ele sonha em um dia desses limpar toda essa ralé das ruas. Mas, por ora, precisa limpar a sujeira do banco de trás do carro, deixada por passageiros imundos. Nas horas vagas vai assistir um cineminha pornográfico. Ele tenta fazer um joguinho de intimidade com a moça da bilheteria, que o corta, de maneira bem brusca, sequer olhando em seus olhos. Após certa insistência em travar um diálogo íntimo, a mulher do balcão faz o que todas fazem quando querem afastar algum incômodo. Grita para o gerente a fim de que um homem venha resolver o problema para ela, cuidar dos indesejáveis. E é justamente esse o método, o único, que as mulheres têm para resolver os seus problemas: gritar para que alguma iniciativa masculina apareça e intervenha, solucionando as suas queixas. Todo movimento feminino funciona na base de concessões pelos homens. Mas no caso do protagonista não haverá necessidade de grito de socorro, ele irá diretamente, como um herói, que sempre desejou ser, em direção à fêmea vitimada. Por ora, superado o episódio da balconista, compra o ingresso, a pipoca, a bebida e vai assistir ao filminho. Ele desabafa que a sua vida precisa de um senso de direção. Sua atenção volta-se para uma mulher específica que viu na rua, que para ele parece inalcançável. Então, faça um close para uma loira deliciosa, que trabalha para o comitê de campanha de um candidato à presidência. Ela está integrada num meio distinto, de escritório, numa rotina e com um círculo completamente diferente do protagonista. Nos manuais de pick-up artist, artistas da sedução, instruía-se o aprendiz de PU a se aproximar de qualquer mulher, em qualquer circunstância, bastaria decodificar a matrix feminina e escolher qual o seu tipo de abordagem. Poder-se-ia optar pela maneira direta ou indireta. Os antigos PUAs também mencionavam a lei dos 3 segundos. Você deveria decidir se aborda ou não uma mulher e, tomada a decisão, teria 3 segundos para fazê-lo, sem pestanejar. Com uma aura introspectiva, Bickle passou por essa maturação e resolveu se aproximar da loira deliciosa que trabalhava no comitê de campanha. Mas antes disso ele ficava parado, observando aquela criatura. Assim como ocorre com as táticas dos pegadores, ainda que funcionem por algum tempo, sustentar esse tipo de relação é dificultoso. É impossível manter esses truques, imitar traços da personalidade por muito tempo tendo por único objetivo manter a atração de uma fêmea. E para ser sincero, sequer valem a pena. A loira, que se chama Betsy, faz aquilo que costumeiramente se chama shit test, testa o homem que demonstra interesse nela. Superada a hesitação em se aproximar, Travis tenta puxar conversa. Demonstrando falso interesse no candidato presidencial, ela apenas fica olhando, fazendo perguntas protocolares, como se ela não soubesse que no fundo ele apenas queria inaugurar uma relação com ela. E fica com aquela cara de paisagem maliciosa, forçando-o a ficar parado no meio do comitê, esperando por uma resposta no meio que lhe era estranho. O fato é que ela aceita dar uma brecha e informa o horário que seria o intervalo do serviço, durante o qual poderiam tomar um café e, do cafezinho, engatar um outro encontro para o cinema. No meio tempo, o destino coloca como condutor do mesmo candidato, o senador Charles Palantini. Há uma troca de falas amistosas, ele se sente surpreso por estar conduzindo aquele mesmo candidato em torno do qual gira as atividades do comitê da moça da qual se aproximou. Ocorre que ele não tem noção alguma sobre o jogo político do qual Palantini faz parte. Isso acaba sendo revelado na breve conversa, pois ao ser perguntado sobre qual seria a principal questão para o país, ele não soube dizer ao certo, afirmando apenas que não é muito ligado a questões políticas. É necessário limpar a sujeira. A cidade é muito suja, diz ele, usando uma sentença geral contra o que imagina ser o problema, embora não especifique exatamente o que desejava dizer com isso. Quando o breve encontro é encerrado, nota-se a frustração em seu rosto por não conseguir se expressar com desenvoltura e travar um contato mais produtivo. O episódio passa em branco. De um lado, um homem que é referência para os outros e cuja atividade se faz com a comunicação em diversos níveis, buscando votos e apoio nas diferentes camadas da sociedade. Do outro, anonimato depressivo, um veterano de guerra que ainda busca sentir o que é ter uma identidade e ser levado em conta. Em certo momento, uma jovem moça tenta entrar no táxi, tentando fugir de alguém, que consegue alcançá-la, já que Bickle permanece parado sem dar muita atenção ao episódio.
Ele se restringe ao papel de mero observador, vendo o homem retirá-la do carro e depois joga para ele uma nota amassada. Enfim, ocorre o encontro com Betsy no cinema pornográfico. Travis age como se não conhecesse o conteúdo do filme, ainda diz que frequentou aquele local várias vezes e que com certeza não era nada sujo, como a mulher estava suspeitando. Obviamente, ela se sente desconfortável e sai do cinema. Os dois são diferentes e esse fato acaba se impondo nesse exato momento, a partir do qual ocorre o rompimento definitivo. Ela passa a recusar presentes, evitar contato, rejeitar ligações, não responder mensagens, chegando ao momento mesmo em que o protagonista precisa ser expulso do comitê. Se na realidade as rupturas são motivadas quase que sempre graças a uma formatação hipergâmica que as mulheres trazem consigo, portanto sem razões plausíveis para descartar parceiros, no caso da ficção de Taxi Driver, essa rejeição aparece como sendo justificada. O filme apresenta o inverso da realidade, como se a questão fosse que o homem solitário não recebesse afeição por não encontrar correspondência em parceiras que se recusam a participar do lixo no qual ele nada, tanto que não está nem aí com o conteúdo do filme. Faz-se uma caricatura grotesca do homem solitário, ao mesmo tempo em que uma multidão pensa tratar-se de uma consagração, de um filme que notou a sua existência ao ponto de afirmar ser literalmente o personagem. O filme na verdade cospe na sua cara. Posteriormente, o marido desconfiado de que a mulher o está traindo faz o seu monitoramento, com auxílio dos serviços do taxista. O homem informa que está prestes a matar a esposa, mostrando que ela se encontra no apartamento do amante. Uma sombra feminina aparece num dos apartamentos. Mas Travis não tem nada a declarar, ele está sentido demais com o toco recente e suas próprias frustrações, talvez precisando de tempo para processar novos dramas que não são os dele, ou simplesmente cagando para isso, ainda que tivesse todo o tempo do mundo. No happy hour com os outros taxistas, ele retira o bolo de dinheiro que conseguiu com o trabalho. Uma das notas está amassada, justamente aquela que o cafetão lhe dera para compensar o incômodo que a prostituta adolescente lhe causará ao entrar no carro, por um impulso de fuga. Ele separa o dinheiro amassado do restante, guardando-o novamente em sua roupa. Chega a desabafar com o taxista mais experiente do grupo, dizendo preciso fazer alguma coisa. Ele expressa que é necessário executar algo para se sentir vivo. De fato, todo homem tem algo que precisa ser feito. Todo homem tem alguma coisa que precisa ser feita. A questão é, há conhecimento sobre o que é essa coisa? Outra questão ainda, será que essa coisa é de fato a coisa certa? A capacidade reflexiva do personagem não é tão alta ao ponto de conseguir expressar tais questões. Então ele fará o que ele acha que é a coisa certa, por intuição ou extravasamento. O taxista veterano só fala coisas genéricas sobre a vida e o trabalho. No final diz que o Travis deveria ir transar. Enquanto assistia a cena, concordava plenamente com a resposta de que aquele tipo de conselho era o mais burro possível de ser dado a alguém. Porém, depois de dar um tempo, reconsiderei a opinião, para concordar que uma trepada resolve um problema de boa parte dos homens, com a advertência de que ela funciona como mecanismo de distensão. A maioria dos problemas vivenciados não são de fundo filosófico complexo, apesar de as pessoas pensarem ser esse o núcleo. Muitos sujeitos angustiados, que criam discursos inteiros, justificativas para posições complexas, enfim, racionalizações, possuem raízes rasas. Se satisfeitas as necessidades básicas, essa sensação de crise se corrige. Em outros termos, coisas que se apresentam como grandes dilemas e crises existenciais na verdade podem ser esquecidas com um pouco de sucesso e felicidade na vida. É sempre bom diferenciar quando os discursos estão servindo de muleta para recalques ou quando, de fato, servem a um propósito de expressar uma verdade descoberta. O quão desconfortável estava Travis mesmo com aquilo que ele chamava de lixo? Em que medida esse incômodo, supostamente motivado por uma desordem geral, na verdade surge de um acúmulo de decepções de caráter estritamente pessoal ao longo da vida? Qual é o grau de comprometimento da sanidade mental de Travis com a decepção amorosa que ele sofreu antes de despirocar completamente? Eu tomo a posição de que Iris não foi senão um catalisador para descarregar frustrações acumuladas, não uma indignação moral e paternalista como se poderia interpretar à primeira vista. Um aborrecimento amoroso pode levar um homem a atitudes não premeditadas, que vão desde fugas saudáveis, como começar a praticar jiu-jitsu, muay thai ou academia, até práticas degradantes, como o consumo de drogas e o cometimento de algum crime. Essa ânsia manifestada pelo protagonista lembra o conceito de spleen. Nesse caso, a letargia precisa ser canalizada numa espécie de fervor que conduz a uma ação. Ao comentar o livro Moby Dick, de Herman Melville, Monir Nasser explica que essa expressão spleen estava em moda na época. Baudelaire, nas Flores do Mal, usa em uma porção de capítulos essa palavra spleen, que significa baço em inglês.
Em francês foi adotado soplan, a mesma palavra. Na época, conforme a compreensão que se fazia da fisiologia humana, o baço tinha o sentido de regulação do humor. Uma doença no soplan ou spleen era uma doença de melancolia profunda, desinteresse total pela vida. Por Baudelaire é usado com esse sentido também. Estar com o spleen doente é ter uma melancolia profunda e desinteresse geral por todas as coisas. Ao ler algumas linhas do romance, o personagem Ismael diz que o mar é o meu substituto para a pistola e a bala. Com alarde filosófico, Catão se arremessou sobre a sua espada. Quanto a mim, embarco tranquilamente. Não há nisso nada de surpreendente. Se a maioria dos homens o soubesse, fosse qual fosse a sua categoria social, compartilharia comigo, numa época ou noutra, os sentimentos que o oceano me inspira. O importante a destacar é que existe esse impulso dentro da natureza humana, masculina em particular. Em uma das conversações centradas em política e a possibilidade de uma nova guerra centrada no continente europeu, Benesch e Nikist pontuaram que quando uma situação dessas acontece, nem todas as pessoas sofrem abalo psicológico e ficam paralisadas, há muitas que passam a sentir uma espécie de adrenalina e felicidade. Impulsos como esse podem ser observados ao longo da história, como no caso das cruzadas, dos saques vikings, das explorações marítimas pelos europeus, companhias mercenárias na época renascentista italiana, além de grupos paramilitares e alistamentos voluntários que acontecem na nossa própria época, como no conflito atual envolvendo a Ucrânia. Tombar em batalha não é algo inglório. Quem escolhe ser sacrificado nessas circunstâncias não está limitado pelos confortos da vida e escapa de viver como um morto, reclamando, criando ilusões e enlouquecendo. No filme de que ora tratamos, essa perspectiva de fuga é descartada. Travis é um homem da cidade, apesar de sentir repulsa por vários aspectos dela, com a sujeira e os tipinhos desqualificados que nela habitam. Sem fuga, sem transcendência, ele cultiva uma espécie de desespero, para análise do qual se mostram úteis algumas linhas de Kierkegaard em seu livro Desespero Humano, também traduzido como Desespero até a Morte, ou em inglês Sickness unto Death. A priori, quando escutamos a palavra desespero, nos lembramos daqueles impulsos de agitação, nos quais a pessoa perde o controle racional de seus atos e passa para uma ação eletrizante, qualquer que seja e que se mostre a única saída possível para o drama vivenciado, mas recuando um pouco, desesperar significa simplesmente não esperar mais nada. Situação psicológica compatível com uma inércia existencial. A falta de perspectiva somada à perda da noção de que os atos possuem algum tipo de significado, pode gerar um fenômeno por meio do qual o fracasso sobe a cabeça, um conjunto de tensões é reunido e ele somente pode ser liberado por meio de uma explosão. Seguindo a exposição filosófica de Kierkegaard, não existe um eu sem noção de espírito, nem é possível concebê-lo como substância que valha por si, divorciada de uma causa metafísica, porque o eu é produto de um processo relacional. Ele está situado entre diversas tensões, entre o finito e o infinito, temporal e eterno, necessário, possível, corpo e espírito. Enquanto o suicídio elimina o corpo, o desespero humano deseja a eliminação da própria alma, o afastamento completo da sua razão de existir. Com a alma fora da equação, mas ainda havendo o corpo, existe a situação do sujeito que trabalha, respira, sofre paixões, se alimenta, mas se encontra espiritualmente morto, experimentando uma morte metafísica dentro da vida. São definidos 3 tipos de desespero. 1. Desespero surgido da inconsciência de ter um eu. 2. Desespero proveniente da rejeição ao eu. 3. Desespero em razão de querer ter um eu, mas sem respaldo metafísico antecedente. Bickley passa a trabalhar pela criação de um eu heróico, tomando para si a imagem do vigilante. Nesse ponto o filme Taxi Driver é mais saudável e edificante do que o filme do Coringa. Existem vários paralelos entre esses 2 filmes. Numa das noites de trabalho, o carro quase atropela uma garota, aquela mesma que havia protagonizado a discussão ao entrar no carro. Os olhares dos 2 se cruzam. Ao mesmo tempo em que dirige, ele a acompanha com os olhos. Outras mulheres com o mesmo aspecto se encontram na calçada, mas a atenção fica focada naquela em específico. Ele estabelece contato com o negociante de armas e começa a se munir dos equipamentos para desempenhar o papel de vigilante. Deseja ser um elemento ativo, provocador de transformações, ainda que numa pequena escala. Passa a exercitar o corpo, estabelecendo metas de flexões e um programa de alimentação saudável. A pornografia ele não cortou, pois continuou frequentando o cineminha de sempre. No breve corte mostrado ele aponta a arma para a tela na qual as cenas eróticas são apresentadas. Momento que certamente algum freudiano usou para comparação fálica. Essas analogias estúpidas de ficar chamando quaisquer instrumentos pontudos de análogos ao pênis. Dito assim, sem mais nem menos, como se fossem sacadas e não bobagens supérfluas.
Surge uma oportunidade de testar os seus equipamentos de vigilante quando presencia uma tentativa de assalto numa loja de conveniência. Ele atira no ladrão e consegue impedir o roubo. Já sentiu uma sensação de poder ali naquele momento. Com a transição, aparece olhando para a televisão, todos dançando, enquanto ele sozinho com a arma em punho, observando os movimentos, como quem diz: é com isto aqui que farei a diferença. Isto será um ponto de apoio para minha reafirmação diante do mundo. No meio do salão tem um par de sapatos, que está para os dançantes assim como o Travis está para a dança do mundo. Ninguém nem se dá conta de que eles estão ali. Evoca-se o tema da solidão urbana e da desagregação das relações da metrópole. Talvez não por acaso a próxima cena seja de prédios bem altos, com megafones ecoando o discurso do candidato. Em mais um episódio solitário, um drama amoroso de novela, chatíssimo, passa na televisão e ele vai empurrando aos poucos o pé, até o ponto em que finalmente a televisão cai e se quebra, dando um fim naquele mundinho de fadas, no qual as pessoas dançam e se apaixonam, mas ele não. A malandrinha aparece na rua, Bickley aparenta estar interessado em arranjar um horário, ao que ela indica o responsável por agenciar a transação. Depois de uma breve conversa, ele sobe com ela para o quarto, não sem antes pagar mais $10 pelo aluguel a um homem que se encontrava no corredor. O mundo da prostituição não abarca só o sexo, existem os custos adicionais que pegam muitos desavisados. Travis fica obcecado com a ideia de consertar a vida da garota, paga um horário, mas não para fazer sexo com ela, senão para conhecê-la melhor e entender o porquê de ela se colocar naquela situação. Nenhum incômodo é notado na garota, já acostumada aos clientes e encarando o sexo com naturalidade. O episódio no qual ela tentava fugir usando o táxi é lembrado como algo distante, quase lhe escapa a memória, não aparecendo como algo muito sério, antes um chilique momentâneo causado por emoções passageiras. Ela está na pista e não aparenta incômodo algum. Chama o rufião de homem gentil, que sempre a trata bem. Ela diz claramente: "Eu posso sair a hora que eu quiser." Essas palavras causam perplexidade no taxista, que deseja salvar a garota, que por sua vez não está dando muita bola para esse esforço de salvamento. "Por que é que você quer que eu volte para os meus pais?" pergunta a adolescente sem entender. "Eles me odeiam", completa ela, "porque os que gostam dela, na sua mente, certamente são os clientes e o cafetão." Ela inclusive usa a expressão Women's Lib, liberação feminina, propalada pela onda feminista como base para justificar o seu estilo de vida. É confrontada por um discurso tradicional, no sentido de que deveria estar segura em casa, que aquele lugar no qual ela se encontra é um lixo, deveria estar indo à escola ou mesmo saindo com rapazes normais ao invés de estar servindo a ralé. Então, ela defende esportes, o cafetão, exalta suas qualidades e não enxerga maldade alguma. O ultraje quem sente é o próprio Travis, que demonstra forte aversão à figura e está mais ofendido que a própria Iris. Na cena seguinte ela é acalentada por esportes e encorajada a permanecer na sua posição. Enquanto isso o vigilante segue se preparando e procede para queimar o resto das flores que guardava em sua casa, presentes rejeitados por Betsy. No entanto, permanece focado no político Palantini, monitorando os comícios e manifestações, limitando-se a deixar uma carta com uma quantia em dinheiro para Iris. A ideia dele é que ela pegue o dinheiro e possa custear a viagem de volta para a casa dos pais. Ato contínuo, já despirocado e com aspecto punk, é visto afastado do palco, apenas observando a cena. No fim do discurso, ele vai se aproximando do senador, quando então tenta o assassinato político, fracassa, não consegue nem puxar a arma corretamente, os seguranças percebem o movimento e então ele se vê forçado a correr. Matar o político foi uma tentativa fracassada, mas, caso tivesse sido bem sucedida, teríamos aqui mais um perfil ao estilo de Lee Harvey Oswald, com a ressalva de que este tinha um fundo ideológico e Travis Bickley não. Ambos desejavam arrancar do meio, com base em suas ações criminosas e violentas, um prestígio que seriam incapazes de obter por ações regulares e virtuosas. Após matar o presidente John Kennedy, Oswald pretendia escapar do país para algum regime socialista e ali seria celebrado como herói, como Ramon Mercader, o assassino de Trotsky, que anos depois de cometer o assassinato viajou para a União Soviética e lá recebeu homenagens. O filme de Scorsese se baseou no caso do sequelado Arthur Bremer, que desejava assassinar Nixon num primeiro momento, mas como estava difícil trocou para o candidato adversário George Valese, que não morreu, mas ficou paralítico com o atentado. Bremer mantinha um diário mencionando esses intuitos criminosos. O sequelado John Hinckley Jr., por sua vez, tentou assassinar Ronald Reagan depois do filme já estar lançado. Alegando querer impressionar a atriz Jodie Foster, ele assistiu ao filme 15 vezes e enxergava no personagem principal um tipo semelhante a si próprio. O sequelado do Taxi Driver apresenta uma distinção relevante dos assassinatos políticos em geral, ele se aproxima desses dois últimos,
pois os verdadeiros assassinatos políticos são feitos com base numa postura inconformista com relação à agenda das vítimas, os assassinos fazem uma leitura ideológica das posições de seus alvos e por isso que eles tentam eliminá-los. Ocorre que Travis Bickle não tem posição alguma, ele confessa que não entende nada de política, sequer devia saber ou se importar com as posições do candidato, talvez nem soubesse o porquê de querer praticar o atentado. Não sendo o inconformismo político o motivo da ação, o evento é explicado por razões psicológicas. Ele deseja universalizar o sofrimento que é dele. Cai a imagem de herói urbano, isolado, solitário, que se vinga contra o sistema. Trata-se de um imbecil, incapaz de entender por que sofre, apenas desejando descontar em algo, independentemente dos critérios morais na canalização desse ímpeto. O político ali era um homem bem articulado, referência em seu meio, tinha uma programação e outras pessoas se juntavam a ele para torná-la realidade. Ele era tudo que Travis não era. Embora estivesse marcado, era um alvo difícil, mas o Cafetão Esportes estava a seu alcance. Era uma segunda chance para ele cometer o ato transgressor que almejava. Após cair a noite, ele chega pertinho do rufião, perguntando como está o seu negócio de cafetão. Pergunta que provoca uma cara sonsa de quem tenta disfarçar a atividade, depois uma reação hostil. O metido justiceiro aponta a arma e dá um tiro a queima-roupa no criminoso. Travis nunca tem certeza e firmeza em seus atos transgressores, quase tudo é por impulso. O indicativo disso é que ele foca em objetivos pontuais e pretende atingir aquilo, mas não sabe se orientar quando eventos adversos acontecem. Quando, por exemplo, os seguranças frustram o intuito assassino contra o candidato, ou ainda quando ele consegue executar o ato, mas se retirar do local, ainda raciocinando, sentando em um local da calçada, como acontece depois de alvejar esportes. Por fim, resolve terminar a sanha justiceira invadindo o prédio e atirando naqueles que estivessem em seu caminho e pudessem fazer parte da casa de tolerância. Após eliminar uns 3, para diante da prostituta e tenta tirar a própria vida, sem sucesso, pois havia acabado a munição. Os policiais aparecem, a rua fica alvoroçada e, finalmente, passa-se a cena final na qual ele recebe uma carta de agradecimentos dos pais de Iris. Ele pendura na parede recortes de jornais sobre o ocorrido, representando a afeição que lhe fazia falta e agora estava obtendo depois do ato heróico. Acaba reencontrando Betsy, a mesma que o rejeitou, e ainda dá uma corrida de graça para ela, recusando sequer falar quanto que foi a corrida. Ele quer se sentir o cavalheirão até o fim, um óbvio acometido da síndrome de cavaleiro branco, que sai buscando donzelas para salvar, poças d'água sobre as quais colocar o próprio casaco, a fim de que elas possam passar, sem receber nada em troca, pelo puro prazer de servir e incorporar um papel antropológico masculino. Depois do enredo completo, passo para alguns pontos específicos. É possível cravar em que momento ocorreu a virada de chave para a personalidade do protagonista? A verdadeira virada não ocorreu no encontro com Iris, a garota do bordel, já que ele deu pouca importância ao pequeno desentendimento que ela teve com Esportes, quando então ingressou no táxi. O divisor de águas foi rompimento definitivo com Betsy e a certeza de que aquela porta sentimental havia sido fechada para sempre. Ele despiroca a partir desse episódio, após o qual é dado pontapé para um processo que resulta na fúria de Cavaleiro Branco. A entrada de Iris, interpretada por Jodie Foster, como um problema a ser solucionado por um benfeitor, não é senão um ato posterior, dentro de uma cadeia de transformações, em que a troca de identidade de simples taxista para maloqueiro justiceiro estava em maturação. Essa transformação atende a uma necessidade psicológica e existencial, consistente no sentir-se um herói ou referência. O caminho do personagem é um grande esforço para que ele se transforme numa identidade portadora de traços virtuosos e seja reconhecido por isso. Ele deseja vestir a fantasia do herói, colocando para trás todo o passado de sujeito ordinário, que sente o marasmo da vida. O personagem não é tão fechado e antissocial, ele puxa conversa com os outros, tenta dar em cima da moça do caixa do cinema, tenta travar conversa com o político, entra no comitê, cheio de funcionários, para dar em cima da loira que lá trabalha. Quaisquer traços de natureza introvertida que ele tenha são superados. As pessoas se iludem com a mentira de que vivem independentes do julgamento público ou da necessidade gregária, reduzindo-se ao papel de esquisitões charmosos distantes do jogo social, como se fosse algo paralelo. Muito provavelmente essa faixa que se identifica com Travis Bickle, mas, como podemos ver, o próprio personagem sofre por não ter pontes e contatos profícuos com os demais seres humanos. Com o avançar da idade, podem surgir algumas crises. Pode-se chegar a um dado momento da vida em que se sente que não se conquistou nada, que anos passaram-se em vão e o tempo que poderia ter sido utilizado para alguma coisa boa foi desperdiçado. Poucas coisas são mais frustrantes do que essa sensação do tempo perdido,
apenas superada pela cristalização da convicção fatalista segundo a qual, ainda que se tenha todo o tempo do mundo, qualquer tipo de esforço será inútil. O protagonista apenas deseja ser algo, reafirmar-se de algum modo. Não possuindo uma carga de segurança sobre a própria identidade, é a sociedade que irá reafirmá-lo, conferindo-lhe uma insígnia diferenciada que o retire da categoria dos NPCs. Se não consegue por meios legítimos, o fará por caminhos alternativos e criminosos. A experiência do desespero humano conduz a ações amparadas numa identidade falsa, estabelecida em premissas equivocadas. Uma crítica foi perspicaz ao mencionar a semelhança com o Homem do Subsolo, personagem criado por Dostoiévski, cheio de problemas de socialização, mas que leva a si próprio em alta conta. É um funcionário público que se julga muito inteligente, sempre que comparece a reuniões sociais, causa mal-estar nos presentes e faz um papelão. A literatura já retratou diversos personagens como esse, que no subsolo se alimentam de ilusões e tramam contra o meio, após nutrirem a convicção de uma pretensa superioridade, de não pertencerem a ralé, dotando-se de credenciais para praticar atos transgressores. Com base nesse mesmo autor, pode-se citar também Raskolnikov de Crime e Castigo, que é o homem do subsolo com um pouco mais de coragem. Muita reclamação e pertencimento ao rol dos excluídos encontra eco em Jean-Paul Sartre. Para trazer uma referência brasileira, um drama similar acontece em Angústia, de Graciliano Ramos. Neste último, o personagem é um intelectual obscuro que vive na cidade e tenta alguns avanços amorosos com uma malandrinha conhecida sua. Ela dá umas aberturas, mas acaba rejeitando e indo para os braços de outro sujeito mais bem estabelecido na vida. Malandro e que tem vários romances com outras mulheres mais jovens da cidade, é a figura do deflorador. O personagem de Graciliano Ramos fica imbuído de uma indignação moral, exatamente como Travis, e passa a marcar aquele homem mais destacado, de uma classe social mais alta, passa a se colocar na posição de protetor das jovens moças, e num dado momento, arruma uma corda, joga sobre o pescoço do rival e o enforca. Novamente, a sanha justiceira é a face superficial de um complexo que o personagem nutre. A fantasia de cavaleiro é a forma pela qual ele pode se vingar, legitimamente, de alguém dotado de posição e licenciosidades que gostaria ter para si próprio, embora não admita. Estagnados, presos no acúmulo de tensões e com perspectiva moral distorcida, sentindo-se frustrados por não serem aquilo que gostariam, portanto traçando comparações com identidades abstratas, miragens diabólicas. Como reverter esse quadro? A resposta fornecida pelos modelos culturais dos sequelados é pela loucura, ainda que seja uma loucura encenada. Quando as pessoas estão loucas, elas sabem que os julgamentos ficam suspensos ou suavizados. Só isso já lhes confere um alto grau de permissividade. Então existe um método na despirocagem de Travis Bickle. Nada de heroísmo, nada de nobreza ou de sanidade surgida de uma epifania. Taxi Driver é a epopeia do homem medíocre que, não conseguindo fazer nada, enxerga no surto uma espécie de catarse, como não poderia deixar de ser, acaba fazendo coisas burras e desastradas, pois deveria ter a base moral e formação adequada para poder agir com critérios de justiça e eficácia, o que lhe falta em absoluto. Agir sem desejar compreender é agir de má fé. O sequelado Bickle é um carente de prestígio e afeição social. Seus vetores morais, na verdade, configuram pretextos para que ele possa se sentir bem, para que a sociedade reafirme o seu ego, já que sua noção de espírito é fraca ou inexistente. Bickle é um alienado, não no sentido do trabalho, mas no sentido existencial. Tomemos de empréstimo o que Voegelin disse, embora focado nos movimentos de massa, já que as mesmas palavras se ajustam ao caso específico da solidão urbana abordada pelo filme em questão. Os intelectuais analisados por ele são movidos pela alienação, e a perspectiva saneadora ali também se faz presente, com execuções e etc. Considerando isso, Voegelin escreve que, ao longo dos anos, a ampla exploração da consciência revolucionária lançou alguma luz sobre essa questão. A diversão consiste em obter uma pseudo-identidade por meio da afirmação do próprio poder de modo ótimo, matando alguém, uma pseudo-identidade que serve como substituto para o eu humano que foi perdido. Análises enfocaram o passado de Travis na Guerra do Vietnã, dizendo que muitos veteranos de guerra sofrem de traumas e precisam de acompanhamento psiquiátrico, que a negligência do Estado em fornecer esse serviço de saúde mental leva ao agravamento do quadro psíquico. Se for esse o caso, ele se tornou ainda mais sequelado quando praticou os homicídios, imbuído da perspectiva saneadora, de limpar o lixo da cidade. Se matar na guerra gera sequelas, não seria o ato de matar na cidade, em tempos de paz, que constituiria fato restaurador da mente do sujeito. Num primeiro momento, esse filme se torna objeto de afeição por reproduzir alguns dramas do homem, e isso leva muitos jovens a se identificarem com o personagem. Porém, essa imagem do homem abandonado me parece ser apenas uma das camadas,
pois o fato de alguém ser solitário não deveria ser o suficiente, por si só, para que outros se identificassem com o drama do protagonista. Bickley é o típico sujeito que sairia espancando maridos acusados de manterem um relacionamento abusivo com suas parceiras. Ao começar a pagar de maloqueiro justiceiro, ele deseja transferir para todos as suas crises pessoais. A aura do herói serve para ele sentir que pelo menos fez algo de útil na vida. Um arremedo de Dom Quixote, esquizofrênico, que enxerga a donzela em bordel e sai marretando pessoas, tomando como pretexto a decadência social para extravasar problemas que são só dele.